Amém. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dizer para os irmãos que eu estou hoje assim, me percebendo como que os irmãos já viram aqueles filmes de guerra, quando o soldado está no meio da batalha, que solta aquele monte de bomba e o soldado fica meio atrapalhado assim, o barulho da bomba atrapalha ele, e ele fica meio sem saber onde que está, sem ter meio com a cabeça meio assim. É desse jeito que eu estou hoje. Eu estou parecendo que eu estou ouvindo barulhos de bombas e está tudo muito tumultuado. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, amados? Glória a Deus. Bom nós estarmos aqui, na casa do Senhor, né? Estamos aqui, temos saído das nossas casas, estamos aqui nos expondo aquilo que o Senhor, estamos nos expondo a ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar, nos expondo realmente para o Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Efésios, Filipenses, Colossenses, depois vem 1 e 2 Tessalonicenses. Todo mundo achou aí? No celular é mais fácil, né? Amém? Glória a Deus. Antes de nós lermos, amados, eu vou tentar fazer uma introdução aqui ao que nós vamos, ao que o Senhor vai ministrar nos nossos corações hoje, amém, amados? Feriado agora, foi dia 7 de setembro, foi numa quarta-feira, tá vendo? Não estou sabendo nem que dia que foi. Foi numa quarta-feira, nós estávamos em uma reunião com alguns irmãos, adorando a Deus, e a pessoa que estava dirigindo a reunião pediu para que eu fosse fazer uma oração pelo Brasil e liberasse uma palavra. E, amados, o que tem queimado muito no meu coração esses dias é sobre o governo de Deus, amém? O governo de Jesus nas nossas vidas, na vida da igreja, né? Na vida da igreja dele na terra. É sobre o governo de Cristo. E eu fui ali incumbido de orar pela nação. E o 7 de setembro todos sabem que é o dia da independência, né? E aí, na oração, teve um momento que eu me lembro que eu falei assim, que não há como sermos um país independente se nós não formos dependentes de Cristo. Né? A dependência de Deus nos torna independentes deste mundo. Amém, amados? A dependência de Deus nos coloca debaixo do governo dele, amém? Porque todos aqueles que dependem de Deus, amados, pega todos aqueles que dependem de Deus estão debaixo do governo dele, amém? Quantos entendem? Eu dependo do Senhor, então estou debaixo do governo dele. E eu estive ali orando pela nação, mas o Senhor queima no meu coração nesses dias, para que eu venha falar sobre o governo dele. Porque, amados, assim como existem muitos governos que a gente conhece, governos totalitários, governos socialistas, governos comunistas, governos de tudo quanto a
gente sabe que existe, né? Os governos que regem o seu país ou o lugar onde ele está governando, da forma que ele acha que tem que governar, amém? E toda nação se submete ao governo daquele homem, daquela pessoa, não é isso? Nós temos no Brasil um governo, entre aspas, democrático, amém, amados? Embora seja um pouco duvidoso, mas nós temos no Brasil um governo democrático. Então nós sabemos que tipo de governo existe no Brasil. E muitas das vezes, amados, nós não nos atentamos ao governo do reino, ao governo de Cristo. Como ele governa? Qual é a forma dele governar? E, amados, muito sutilmente, nós estamos vivendo por aí, não muito debaixo desse governo. Ou estamos um pouco, ou estamos... Mas não totalmente debaixo desse governo, o governo de Cristo. Por que eu digo isso? Porque a gente percebe que muitas coisas que acontecem no nosso mundo natural, ele acaba influenciando na nossa submissão ao governo de Cristo. Quantos entendem? O que nós passamos aqui de forma natural nos influencia e muitas vezes não nos deixa entrar debaixo do governo de Cristo. Não nos deixa. E eu queria chamar a atenção dos irmãos que eu tenho falado muito aqui, a gente tem falado muito aqui, sobre o verdadeiro evangelho, sobre o verdadeiro cristianismo. E hoje nós estamos falando sobre o verdadeiro governo de Cristo. Como o Senhor governa nossas vidas verdadeiramente? Estamos debaixo do governo dele verdadeiramente? É algo para a gente refletir, amém, amados? Vamos refletir nisso. Porque nós somos a igreja dele, nós somos a igreja de Cristo, nós precisamos ter a identidade de igreja de Cristo. Amém? Quando a gente fala de identidade, é fácil entender essa questão de identidade. Quando você mostra o seu documento para alguém, a pessoa fala assim, seu documento, o que está lá? Sua identidade, o que está escrito lá? De quem você é filho, amém? Quem são seus pais, de onde você veio, de onde você nasceu, não é isso? Essa é a sua identidade. A igreja de Cristo, ela precisa ter uma identidade. As pessoas precisam olhar para nós, as pessoas que não pertencem ainda à igreja de Cristo, precisam olhar para a igreja de Cristo e ver Cristo nela. Assim como olha para o seu documento e vê de quem você é filho, de quem você pertence, de onde você veio, da sua origem. Da mesma forma, o mundo precisa olhar para a igreja e ver nela uma identidade de Cristo. E para que isso aconteça, o governo de Cristo precisa estar sobre nós. Nós precisamos estar submetidos ao governo de Cristo. Nós precisamos estar não só submetidos, mas rendidos ao governo de Cristo. Entende? Nós precisamos estar entregues a esse governo. E, amados, não é algo, algo muitas vezes fácil de entender, mas difícil de você entrar nesse lugar. Jesus, vem, Senhor, e governa a minha vida. O Pai Nosso fala o quê? Venha a mim o teu reino e seja feita a tua. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua. Vocês já pararam para pensar? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso quer dizer, Senhor, governa sobre nós para que a tua vontade seja. O 1 Tessalonicenses 5,16, amados, diz assim, ó. Como diz o pastor outro dia, para não ficar só nas minhas palavras, 1000 vezes melhor a palavra do Senhor do que a nossa. Então, bora. 5,16 diz assim:
Vamos ler a partir do 5, vamos ler a partir do versículo 14, amém? Todos estão aí? Versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolais os de pouco ânimo, sustentai os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezei as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstei-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma, e o corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos com um ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos. Nós estamos lendo, Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Ó, nós estamos já obedecendo a palavra. Estamos lendo a epístola. Amém. Glória a Deus, amados. Amados, esses versículos, ele nos dá um panorama do que é o governo de Deus nas nossas vidas. Né? Se você for ler aqui, ele nos dá um panorama do como deve ser o governo de Cristo nas nossas vidas. Só que eu quero chamar a atenção de você sobre o versículo que fala que nós precisamos servir ao Senhor, e que Ele vai trabalhar em nós no espírito, na alma e no corpo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Então Deus quer nos tomar por completo, espírito, alma e corpo, completo. O governo de Deus precisa ser completo na nossa vida, não fragmentado, amém? Olha, o Senhor governa na minha vida financeira, mas na minha vida emocional Ele não governa. O Senhor governa, sei lá, Ele governa, Ele não governa no meu casamento. Algumas coisas estão desordenadas no meu casamento, então não há um governo de Deus no seu casamento. Mas o governo de Cristo precisa ser completo. Amados, muitas das vezes, nós proclamamos com a nossa boca que o Senhor é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Mas muitas vezes nós não temos a noção daquilo que nós estamos falando. Porque muitas vezes nós estamos confessando que Ele é o Rei da Glória, mas nós não estamos submetidos ao seu reinado, ao seu governo. Ele é o Todo-Poderoso, mas muitas vezes nós não estamos reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso. Às vezes, por muito nós queremos que Ele faça e Ele ainda não fez, então a gente fica meio assim, será que é o Todo-Poderoso? Por eu não estar alcançando aquilo que eu preciso alcançar, será que o Senhor é o Todo-Poderoso mesmo? Mas eu amei um dia que o pastor Daniel Ramalho estava aqui em cima e foram questionar ele da morte de uma pessoa, e essa pessoa indignada disse assim, viu, aonde Jesus está? Aí o pastor respondeu para ele assim, o Senhor está no lugar que sempre esteve. Amado, nós reconhecemos o Deus Todo-Poderoso que está no lugar que sempre esteve? Isso é reconhecer o senhorio de Cristo, sabia? Isso é reconhecer o senhorio de Cristo. Você já ouviu aquela frase que fala assim,
que a circunstância não nos define quem nós somos em Cristo? Quantos já ouviu falar? Aquilo que nós vivemos, a circunstância, não nos define aquilo que nós somos em Cristo. Por quê? Porque às vezes a circunstância que nós estamos vivendo embaça o nosso olhar de como a gente está olhando para Deus. Só que o Senhor, a gente bem ou a gente mal, entre aspas, onde o Senhor vai estar nesse momento? Em todos os momentos, em qualquer momento. Chovendo ou fazendo sol, aonde o Senhor está, pastor? No lugar que sempre esteve. O Senhor sabe o que fala e a gente não sabe o que faz, amados. Ele é o Todo-Poderoso. Eu falei para vocês aqui e um outro dia, e assim, isso me mexeu muito comigo. Um pastor muito renomado, a sua esposa estava doente, e ele fez uma campanha de oração pela sua esposa, para que a sua esposa fosse curada. E milhares de pessoas se levantaram para orar por a esposa dele. Não foram 10, não foram 20. Foram milhares de pessoas se levantou. Ele fez um programa na internet. Pessoas do mundo todo orou pela esposa dele. E o que aconteceu? A esposa dele faleceu. E até essa semana, amados, eu estava ouvindo os testemunhos dele. O homem é assim, usadíssimo em milagres. Ele ora, o povo... Ele estava falando umas coisas assim, bem fora do natural mesmo. Ele estava falando que estava num lugar e estava orando por algumas pessoas. E tinha um homem lá que tinha uma placa, uma platina no corpo. E a platina sumiu do corpo da pessoa. Um milagre. E esse mesmo homem orou pela esposa e a esposa não foi curada. E não orou sozinho, orou com mais milhares de pessoas. E a esposa não foi curada. E pela primeira vez depois da morte da esposa, ele foi falar no púlpito na igreja. E ele falou assim, eu quero dizer aqui que o Senhor sempre foi Deus, e sempre esteve no lugar que Ele sempre esteve. E muitas coisas que eu perguntei para o Senhor me respondeu. Mas Ele nunca foi obrigado a me responder, Ele disse. E Ele não está me respondendo porque a minha esposa se foi. E Ele vai deixar de ser Deus? Não. Ele continua sendo o Senhor. Amados, muitas das vezes a circunstância está nos definindo, meu querido. Muitas das vezes aquilo que nós estamos passando está nos definindo. Muitas das vezes, eu não estou dizendo para você que é mentira aquilo que você está passando, a circunstância que você está passando. Eu não estou dizendo que nada disso é verdade, é tudo verdade. De fato você está vivendo isso. Mas muitas vezes o que você está vivendo te define. Às vezes, amado, o ter nos define. O ter algo, ser algo nos define. Sabe por quê? Porque o mundo prega que nós somos as pessoas que precisamos ter para ser alguma coisa. E às vezes quando a gente não está tendo, a gente fala assim, puxa vida, eu sou o pobre coitado, miserável, e eu não tenho. Nos colocamos numa posição de filhos perdidos e não filhos do Senhor. E reconhecer a Cristo como nosso Pai, sermos filhos do Senhor, também é estar debaixo do seu governo. Amém? Também é estar debaixo do seu governo. Então eu acho, amados, que já está dando para nós entendermos aqui o que é estar debaixo do governo de Cristo. Não é ser muitas vezes o que nós estamos sendo. Não é fazer muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo. Mas muitas vezes o contrário. Você já percebeu que quando nós estamos mal, nós não temos uma palavra de consolo para ninguém? Quantos aqui já perceberam isso?
Se eu estou mal, eu não tenho uma palavra de consolo para ninguém. Se eu estou bem, oh, aleluia, vou lá e vou dar uma palavra de consolo para o fulano, para o ciclano, para quem precisar. Agora, quando eu estou mal, então eu estou mal. Eu preciso de uma palavra. Talvez você precise. Mas se você está debaixo do governo de Deus, mesmo mal, você vai entender o seu papel em Cristo e vai lá liberar uma palavra de consolo para quem está. Porque a tua circunstância não te define. Eu estou aqui, amados, porque eu estou vivendo isso na pele. Eu estou aqui porque a minha circunstância não me define. A minha circunstância não me define. Às vezes nós preferimos ouvir uma palavra, uma sentença, uma análise de alguém que é influente nas nossas vidas e deixamos de ouvir a voz de Cristo, o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que quer nos governar. Deixemos a palavra dele de lado e eu vou ouvir aquela pessoa que tem influência na minha vida e eu vou viver a partir daquilo que ela falou. E geralmente são coisas ruins. Às vezes a pessoa chega para você e te dá levanta o teu histórico, vamos dizer assim, a tua biografia. Levanta a tua biografia e fala assim: ei, pastor, você era novinho, você fazia isso, aquilo outro. Assim, sabe? Aí ele traz a pessoa até a idade que a pessoa está, faz uma biografia da pessoa. Como é querendo dizer assim, tá vendo? Ó, pela sua biografia, você tá vendo? Você não presta. Você não serve. Ó, não vai, hein? Tá vendo aí? Até agora não foi. Você está com 50 anos, até agora não foi? Esquece, cara, não vai mais. Quem já ouviu falar que as pessoas, após os 60 anos, não mudam mais de mentalidade? Quem já ouviu falar isso? Pessoas após 60 anos não mudam mais de mentalidade. Querido, é mentira de Satanás. É mentira de Satanás. Então é muito sutil, amados. É muito sutil. Então, amados, venhamos a refletir. Verdadeiramente, eu pergunto, nós estamos debaixo do governo de Cristo? Isso é verdade nas nossas vidas? A gente está fazendo conforme a palavra do Senhor nos falou aqui, ó, que fala de, o que fala aqui é quase impraticável, né, querido? Não dá o mal, né? Amar o seu irmão, suportar o seu irmão, é quase impraticável. Mas isso é o governo de Cristo. É a manifestação do governo de Cristo na terra. A manifestação do governo de Cristo na terra através das nossas vidas, amado, é perdão, é compreensão, é carinho, é amor, é abraço. Isso é a extensão do governo de Cristo através de nós na terra. É orar um pelo outro, é estar um com o outro, é dar o suporte para o seu irmão. E isso é o governo de Cristo manifestado através da nossa vida na terra. Se nós não estamos manifestando essas coisas, nós não estamos debaixo do governo dele. Muito ódio, muito rancor, muita ira. Isso não é governo de Cristo. E, amados, eu amo Romanos 6,36, que fala, porque dele, vamos lá? Porque dele, por ele e para ele são todas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é governo de Cristo, sabia? Porque dele, vem dele. Por ele, eu tenho que agir por ele. E aí quando as coisas estão bem, para a glória dele. Isso é governo de Deus na nossa vida. Reconhecer que por ele, nossa fonte,
através dele, o nosso instrumento, para a glória dele, ele é honrado. Isso é governo de Deus na nossa vida, querido. Porque não é através de nós, não tem nada a ver conosco, tem a ver com Cristo, tem a ver com ele nas nossas vidas. O governo de Deus não tem nada a ver conosco, tem a ver com ele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é através dele. Não existe nenhum lugar que nós vamos estar, que nós vamos merecer alguma coisa, querido, por ter feito ou por ter sido usado, não existe. Porque é para a glória dele, para a glória de Deus. Eu estou passando por uma experiência maravilhosa na minha casa, que a minha filha está na fase da adolescência, né? Então, quando ela faz alguma coisa, ela espera ela faz alguma coisa, ela fica assim com o ouvidinho coçando assim, para ouvir o muito obrigado. Esses dias ela chegou para mim e falou assim para mim, assim, pai, foi essa semana, eu fiz uma interpretação de um texto na escola, escrito de um livro, era o quê? De um livro, e a professora me deu os parabéns, estava muito bem, e eu surpreendi a professora, e eu olhei para ela assim, nossa, você não vai me falar nada? Ô filha, me perdoa, parabéns filha, é isso mesmo, continue assim, você foi o máximo. E queridos, nós queremos viver a nossa vida que pessoas nos parabenizem por tudo que a gente faz. Queremos receber a recompensa daquilo que a gente faz de bom, no obrigado dos outros. Quantos estão entendendo? Oh, você foi muito bem, parabéns. Que carro bom, que roupa linda, como você é bonita, hoje você está bem, hein? Que legal. A gente quer parabéns, elogios, a gente quer ver assim, sim ou não, não é gostoso, não é bom? Mas isso, amados, muitas vezes traz glória para nós. E a glória é de quem? De Deus. Oh, você foi muito bem, oh, muito obrigado. Aí você vai virar de costas e falar assim, ô Senhor, muito obrigado, porque eu fui bem, porque o Senhor foi o Senhor que me capacitou. A glória é dele, querido. Ah, mas você é muito inteligente, Vanessa. Aí você vai falar, Senhor, muito obrigado. Aí você vai chegar lá e falar assim, Senhor, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor tivesse colocado tudo no lugar aqui dentro, eu não seria inteligente. A glória é de quem? É do Senhor. Pertence ao Senhor. O governo de Cristo, amado, tem a ver com dar a glória para Ele. Sempre para Ele. Sempre para Ele. Eu gosto muito quando Deus apareceu para Moisés e falou assim, Moisés, bora lá resgatar o povo? Aí Moisés falou assim, bora, vamos lá, é nós, vamos resgatar o povo. Aí daqui a pouco Moisés põe a mão na cabeça e falou assim, peraí. Eu já te experimentei, eu já entendi quem o Senhor é, entendi o meu chamado, só que eu preciso chegar lá e te representar. Como que eu vou falar? Como que eu vou chegar lá aí? Em nome de quem? Ele falou que eu vou falar. Moisés falou, eu vou chegar lá diante do povo, do meu povo, vou chegar lá e vou falar que eu estou falando no nome de quem? E é maravilhoso quando o Senhor fala para ele assim, diga que o eu sou te enviou. E amados, eu estava pesquisando sobre o eu sou. Essa palavra, amados, ela traz a ideia na cultura judaica que o Senhor, Ele foi, Ele vai ser, só que o eu sou é algo permanente. Então você entende? É algo que está sempre no presente. O eu sou é algo atemporal. Quer dizer que ele sempre foi, sempre esteve no lugar dele. Ele é o eu sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí o
o Senhor fala para Moisés assim, Moisés, fala lá que o eu sou te enviou. Aí o Moisés chega lá e fala assim, povo, o eu sou me enviou aqui para mandar uma mensagem para vocês. Bora sair daqui e vamos para a terra prometida. O eu sou, querido. O Senhor Deus é o eu sou na nossa vida. Ele é o eu sou na nossa vida. O governo de Cristo em nós tem que ser o governo do eu sou na nossa vida. Aquele governo que vai estar presente a todo momento na nossa vida. Todo momento. Todo momento. Com a gente triste ou com a gente feliz, bem ou mal, tendo ou não tendo, Ele é o eu sou na nossa vida. Ele é o eu sou. O eu sou que nos capacita, o eu sou que nos impulsiona, o eu sou que nos encoraja. O eu sou. Ele é esse Deus na nossa vida. Entremos, amados, debaixo do governo desse eu sou. Entremos debaixo do governo dele. E deixemos ele governar as nossas vidas de verdade. Governar as coisas que ainda a gente acha que está no nosso controle. Dar a Deus, entregar a Deus o governo de coisas que ainda a gente acha que a gente está conseguindo controlar. A gente acha que a gente está conseguindo ainda fazer. Quantos aqui já entregaram a sua razão para Deus? Vou melhorar a pergunta. A nossa razão, amados, muitas vezes, faz a gente brigar com todo mundo, sim ou não? Ó, quantos já falaram assim, ó, se eu tiver errado, eu vou ouvir. Agora, se eu tiver razão. Quantos já falaram assim? Quantos de nós já falamos assim? Por que você deu na cara do fulano? Eu dei na cara do fulano porque eu tinha razão do que eu estava falando. Ele que não tinha razão, então eu dei na cara dele. Xingou o fulano por quê? Porque o fulano é um estrume e eu tinha razão do que eu estava falando e ele... Então, é isso aí. Porque eu tenho a razão. E o orgulho ferido, queridos? Triste coisa é quando nós estamos com o nosso orgulho ferido. Quando alguém nos fere. Amado, o homem com o orgulho ferido, ele é uma desgraça no mundo, amado. Desculpe a expressão da palavra. Ele é uma desgraça no mundo. Aonde ele chega, ele destrói. Ele acaba com tudo. Ele não compreende nada. Ele não segura a boca, porque ele está com orgulho ferido. Ah, mexeu com o meu brio. Ah, mexeu com o meu... Ó, tocou onde não devia, hein? O homem com orgulho ferido, amados, é terrível. E nós precisamos colocar todas essas coisas, o nosso eu, a nossa personalidade, debaixo do governo de Cristo. Sou nervoso demais. Tem que colocar isso debaixo do governo de Cristo. Sou bonzinho demais. Tem que colocar isso debaixo do governo de Cristo. Porque também a gente não pode ser bonzinho demais. Ah, eu sou desequilibrado. O governo de Cristo nos equilibra, amados. O governo de Cristo nos traz equilíbrio. Ontem eu passei por uma experiência muito, eu diria para mim, profunda. Eu tenho um amigo que ele tem um menininho pequenininho, acho que deve ter 3, 4 anos. E agora ele está desafiando o pai. O pai fala assim, eu vou bater em você. Pode bater, ele fala. Eu vou corrigir você. Você vai obedecer? Não, eu não vou obedecer. Então, eu vou pôr você de castigo. Pode pôr. Vou bater em você. Pode bater. Criança não sabe falar quase, amado. Está enfrentando o pai e a mãe.
enfrentando. Ah, não pode. Viu, você vai me obedecer? Não. Então a gente vai embora. Aí ele chora. Aí ele fala assim, então se você quer ficar? Quero. Então você vai me obedecer? Não. E às vezes, amado, conosco é a mesma coisa. Você quer? Eu quero. Você vai obedecer? Não. Você quer tudo aquilo que vem do Senhor, as promessas do Senhor na sua vida? Quero. Mas está debaixo do governo dele, você quer? Não. Não quer. Então, amados, fiquemos com essa palavra. Sabe? O Mateus 6,33 fala de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas, né? A palavra do Senhor fala em Mateus 6,33. Só que antes do Mateus 6,33, a palavra vai falar de necessidades que nós temos de vestir, de comer, de beber. Que a gente não fique preocupado com essas coisas, mas a gente busque primeiro o reino de Deus. Por que o Senhor falou isso, amados? É simples. Porque se nós tivermos todas as coisas sem o governo dele, o que essas coisas vão servir para a gente? Pode até nos servir para nos destruir, sabia? Porque se o governo de Deus não está na sua vida, muitas vezes aquilo que você tem, você usa. O homem, ou vamos dizer assim, vamos falar você usa não, que está muito direto, né? Às vezes o homem usa as coisas que Deus deu para se sobressair sobre outros homens. Vamos trocar em miúdo aqui, como o rei na barriga, né? Fulano tem agora aí, ó, está com o rei na barriga. Muitas pessoas têm e usam do que têm para a própria destruição, para a destruição de outros. Aí por isso que ele fala, não se preocupa com o que você vai ter, não. Se preocupa em estar debaixo do meu governo. Porque aí depois, tudo aquilo que você vai ter, vai ser para honra e glória, para a minha honra e para a minha glória. Quantos entendem? Às vezes, amado, nós estamos pedindo tanta coisa para Deus, queremos estar em tantos lugares. E nós não estamos buscando o primeiro reino dele na nossa vida. O Senhor não dá faca na mão de criança, amados. Ele não dá faca na mão de criança. O Senhor não vai te dar nada que vai te destruir depois. O Senhor não vai dar nada para os homens que querem governar a si mesmo. Mas o Senhor vai dar tudo para aqueles que estão debaixo do governo dele. É simples. Eu não tenho porquê. Eu não sou porquê. Mas de repente, porque nós ainda não estamos debaixo do governo do Cristo. Eu quero ter, eu quero estar. Hoje, amados, eu penso menos, mas antes eu pensava mais em ser conhecido. Ser conhecido. Queria que uma meia dúzia de pessoas me conhecessem. Talvez o Brasil, por exemplo. Eu queria. Assim, eu estou me submetendo debaixo do governo de Cristo. Eu queria que algumas meia dúzia de pessoas me conhecessem. No Brasil todo. Quem é o Eudes? Eu conheço. Conheço. Pelo menos isso eu queria. Mas o Espírito Santo sempre falou para mim assim, viu? Vai ser para a minha glória. Você vai fazer o quê depois que você foi conhecido, você vai fazer o quê com esse conhecimento? Com essa fama? Você vai fazer o quê com ela? Será que eu não vou bater no peito? Um dia que eu estiver
uma meia dúzia de pessoas me conhecendo, será que eu não vou bater no peito e falar assim, ei, agora tem meia dúzia de gente me conhecendo, hein? E não vou dar a glória para Deus? Será que eu não preciso reconhecer o reino dele? Para depois conhecer para que meia dúzia de pessoas me conheçam? Amém, amados? Queridos, vamos guardar essa palavra no nosso coração, amém? Vamos guardar essa palavra no nosso coração. É difícil a gente adquirir uma vida de rendição. É difícil a gente adquirir uma vida de submissão a Cristo. E isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, meu amado. Não é. Você entrega um pouquinho todo dia. Só que não pode parar de entregar. Não pode parar no caminho, né? Tem que continuar entregando. Um pouquinho de coisa a cada dia. E aí, se a gente entregar a Cristo um pouquinho a cada dia uma porção a gente entrega para Ele, coloca debaixo do governo dele, vamos dizer assim, vai ter um momento, amados, que ele vai vir com a plenitude do governo dele na nossa vida. Aí, amados. Aí assim, ó, nós vamos explodir no norte. Verdade, amados. Nós vamos estar a todo vapor. Vai ser lindo, vai ser coisa maravilhosa. Mas nós precisamos antes reconhecer Ele como o nosso Senhor. Nós precisamos antes reconhecer Ele como o nosso Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero ser intencional aqui, nós fazemos uma oração específica, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Me escute. Talvez aquilo que um dia disseram para você, coisa boa ou coisa ruim, talvez seja tudo verdade. Seja tudo verdade que alguém disse para você. Mas isso não te define em Deus. Amém? Isso não te define. O que define você é você estar debaixo do governo dele. Isso define a gente. Amém, amados? Porque nós nascemos, Ele, através do seu governo, já permitiu que nós viemos a nascer. E Ele quer colocar toda a nossa vida debaixo do governo dele. Circunstância não nos define. O que nos define é estar debaixo do governo dele.